Sejam muito bem-vindos à terceira aula do nosso curso, onde recriamos o jogo Knife Hit na Unity. Eu sou Gabriel, do canal Desenvolvendo Jogos, e na aula de hoje estaremos criando e programando a nossa espada, que no caso ficará aqui embaixo da tela, e quando clicarmos no botão esquerdo do mouse, ela será lançada para cima e se fincará no nosso alvo. Então, bora colocar a mão na massa. No caso, galera, a primeira coisa que estaremos fazendo é configurando o tamanho da tela do jogo. Porque, como podemos ver, já está aqui, né, pelas linhas da câmera, mostrando que o nosso jogo tem por padrão essa tela retangular, mas pode ser que não esteja. Então, para garantir que tudo fique certinho, viremos aqui na aba Game, ao lado da opção Display, veremos que temos uma lista com diversas resoluções disponíveis. O que nos interessa não é exatamente a resolução, que seria, por exemplo, a Full HD, que é 1920 por 1080. O que nos interessa mesmo é o seu aspecto, que seria o 16 por 9. E eu não vou entrar muito na teoria, né, de como é calculado o aspecto e tudo mais, mas basicamente queremos escolher o 16 por 9, que é o aspecto da resolução tanto Full HD como HD e afins, que seria esse tamanho retangular, onde a gente tem a vertical e a horizontal sendo um pouquinho maior que a vertical. Não é muita coisa, mas já ajuda a formar um retângulo. Então esse é o tamanho que estaremos trabalhando no nosso jogo. Se você quiser, você pode escolher uma resolução diferente, mas aí você terá de mudar alguns valores do posicionamento dos objetos. Fica a sua escolha. Então beleza, tendo configurado o tamanho da tela, vamos agora de fato colocar a mão na massa e montar a nossa espada. Só que como a nossa espada inicialmente ficará no meio da tela para a gente realizar todas as configurações, vamos trazer o nosso alvo um pouco para cima. Então, iremos selecionar o objeto pai do alvo, e aqui na aba Inspector, veremos na sua posição Y e daremos, por exemplo, o valor de 2, que foi um valor que eu testei e ficou bem legal. Ó, como podemos ver, o alvo já está um pouquinho mais alto. Bem legal. Então agora sim vamos criar a nossa espada. Então, aqui na aba Hierarquia, façamos a mesma coisa que fizemos com o nosso alvo, né? Criaremos o nosso objeto com essa estrutura, separando a lógica do visual. Então o que faremos é clicar com o botão direito e vir em Create Empty. Em seu nome colocaremos Espada e apertaremos Enter. Agora, com o botão direito em cima da nossa espada, criaremos novamente o objeto vazio, chamado Visual. E agora sim, tendo o objeto do visual, podemos adicionar o seu sprite. Então, na pasta de sprites, na aba Project, pegaremos nossa querida espada e arrastaremos para cima do nosso visual. Fazendo isso, teremos ele como filho. E tcharam! Já temos nossa querida espada aparecendo. Olha, se trocarmos para a aba Game, veremos que ela já está com um tamanho legalzinho, né? Está com um tamanho mais de uma faquinha do que de uma espada. Então o que podemos fazer é modificar o seu tamanho, né? Então aqui na sua escala, vamos testar o valor de 2 no X e 2 no Y. Acho que ficou muito grande. Vamos colocar, então, de 1,5. Eu acho que de 1,5 fica melhor. Então, show de bola. Já estamos com a nossa espada devidamente criada, mas como o nosso alvo, inicialmente é apenas uma imagem, né? Não é de fato um objeto com interações nem nada do tipo. Então a primeira coisa que queremos fazer é adicionar física a ela. E no caso, a primeira física que queremos adicionar é gravidade, pois a nossa espada começará parada aqui embaixo da tela, mas quando apertarmos o botão esquerdo do mouse, ela será lançada para cima. Mas nós queremos que seja um lançamento um pouco mais realista, né? Então que ela não simplesmente voe para cima, mas que ela comece a subir, mas ao mesmo tempo tenha uma gravidade que a empurre para baixo. Não é uma coisa necessária para o jogo funcionar, mas dá um realismo a mais para ele. Então o que faremos aqui na aba Hierarquia é recolher o visual, né, para não se confundir, e selecionar o objeto pai da espada. Agora, aqui na aba Inspector, viremos em Add Component e procuraremos pelo componente chamado Rigid Body. E escolheremos a opção do Rigid Body 2D. E beleza, maravilha, nossa espada agora já possui gravidade. Tanto é que se viermos aqui e clicarmos no Play, vamos esperar a gente rodar o jogo, nossa espada vai cair.
E sim, nós queremos que ela tenha gravidade, mas somente quando lançarmos ela, senão o jogo vai começar com a espada caindo. Pode ficar tranquilos que a gente ajeita isso no código. No momento, tudo que queremos fazer é aqui no seu Gravity Scale, que está de 1, colocar de 0. Então começará com a gravidade zerada. Show de bola! A próxima coisa que queremos configurar aqui no Rigid Body é na sua opçãozinha Constraints, que no momento está escondida, mas podemos expandi-la. E é através desses quadradinhos, nessas opções aqui, que a gente permite ou impede que a física haja em determinados eixos. E o que isso aqui significa é o seguinte: se, por exemplo, bloqueássemos a interação Y da posição da nossa espada e voltássemos com a gravidade para 1, o nosso objeto de fato teria gravidade, mas como a gente está impedindo que ele se mova no eixo Y, que seria o eixo vertical, se liga, a Unity tenta aplicar gravidade nele, mas como a gente bloqueou a interação física nesse eixo, ela não consegue. Então é para isso que servem essas opções de constraints. A gente consegue bloquear a física em determinados eixos. Então, como podemos imaginar, não queremos bloquear a física no eixo Y, queremos que ela haja, por conta da gravidade, mas queremos bloquear no eixo X, para que a espada não vá para os lados sem querer, e também bloquear a rotação Z, senão a espada pode ficar girando loucamente ao colidir com algum outro objeto. Então a gente permite a física somente no eixo Y. Tanto é que a gente pode voltar a gravidade para o 0. Maravilha! Agora o que estaremos fazendo é adicionando um outro componente, pois a física de gravidade já está adicionada, mas a espada ainda não tem como colidir com outros objetos. Então o que faremos é adicionar um componente do tipo Collider, que se escreve com 2 L's. E no caso, no nosso alvo, nós adicionamos um Circle Collider, porque era a forma que mais se parecia com o alvo, mas aqui podemos adicionar um Box Collider 2D, que serve perfeitamente. Agora vamos dar um pequeno zoom e posicionar mais aqui para o lado. E qual será o tamanho desse colisor? É aqui que a gente tem que pensar bastante, galera. Vou até rapidamente desativar o nosso alvo para a gente enxergar só a espada, que no caso, nós poderíamos vir em Edit Collider e deixar o colisor exatamente do tamanho da espada, Poderíamos vir aqui, ajustar aqui e ajustar aqui. Então, show de bola, temos o colisor exatamente do tamanho da espada. Mas este tamanho aqui não é muito bom, por 2 motivos. Pelo motivo horizontal e pelo motivo vertical. No caso, se a gente pegar a horizontal, veremos que de fato a colisão funciona, Ela pega bem nas bordas aqui da empunhadura. Eu acho que é assim que se fala. Mas o que acontece é que vamos supor que teríamos uma outra espada sendo lançada e pegando bem do ladinho dessa espada aqui. Então seria meio cruel com o jogador puni-lo por encostar um pixelzinho daqui da parte lateral. Então o que faremos é, ao invés de deixar certinho o tamanho dos lados, vamos deixar menor encostando apenas na lâmina. Então, essas partes laterais da espada, tá tudo bem, a gente deixa encostar, não tem problema, senão o jogo pode ficar muito frustrante. Agora, o segundo motivo é a nossa parte vertical. Porque, olha, se reativarmos o nosso alvo, veremos que, como o colisor da espada fica exatamente aqui, o que vai acontecer é o seguinte, a espada subirá e o colisor do alvo tá aqui nesse centro, do círculo branco. Então, a espada vai parar aqui. E talvez você queira, que a espada fique parada aqui, mas eu quero que ela entre um pouco mais no alvo, Caso contrário, ela fica com essa impressão que tá dentro, mas tá caindo, Então o que eu estarei fazendo é pegando aqui o colisor da espada e diminuindo ele. Vamos só clicar no quadradinho certo, Acho que desativar o alvo fica melhor. Beleza. Vamos pegar e diminuir essa parte de cima da colisão até deixar quase que no centro da lâmina, Vocês estão vendo que a lâmina ela desce aqui para a esquerda, ela faz uma pequena curvinha para a direita e aí volta para a esquerda. Então, na base dessa curva é onde eu estarei deixando o colisor. Maravilha! Agora, se pegarmos o nosso alvo e reativarmos ele, veremos que se a gente movimentar a espada até o ponto de colisão, que é aqui, mas levar até a colisão do alvo mesmo, que é mais ou menos aqui, se liga, realmente parece que a espada entrou no alvo.
Ah, show de bola! Então vocês veem que quando a gente desenvolve um jogo, a gente vê que é tudo gambiarra, galera. É tudo uma mera ilusão. Então o que estaremos fazendo também agora é garantindo que o alvo sempre apareça por cima da espada. Porque no meu caso aqui, de sorte o alvo está aparecendo em cima da espada, então realmente parece que a espada entrou no alvo, mas pode estar no seu computador aparecendo a espada por cima do alvo. E isso acontece porque quando a gente monta um jogo 2D, é como se estivéssemos desenhando em um papel. Então, quando a gente traça uma linha, por exemplo, na horizontal e depois outra na vertical, o papel não sabe qual linha que está em cima da outra, né? Fica tudo desenhado no mesmo plano. E a mesma coisa que acontece aqui na Unity. A Unity não sabe o que mostrar primeiro, né? O alvo ou a espada. Ela faz isso meio de maneira aleatória. Então o que faremos é pegar aqui o nosso objeto do alvo e selecionar o seu sprite. E aqui na aba Inspector, viremos em Additional Settings, que se tiver escondido é só expandir. E na opção Order in Layer, no momento está em 0. Então o que faremos é colocar o valor de 1. Desse jeito a gente garante que o alvo sempre apareça por cima da espada. Porque o valor 0 é o valor padrão que tem em todos os sprites. Então o alvo está no 0 e a espada está no 0. Então quando a gente coloca o alvo no 1, a gente está falando, olha, como 1 é maior do que 0, você vai colocar o alvo acima da espada. Então beleza, fizemos aqui todo o trabalho necessário para a criação da nossa espada. Então o que faremos agora é abaixá-la, porque ela está aqui no centro da tela. Então em sua posição Y podemos dar o valor de -2. Ah, olha só que legal. Agora já temos o nosso jogo tomando forma. Então o que eu farei rapidamente, antes de pularmos para a programação, é ajustar um pouco o tamanho da câmera. Porque se selecionarmos aqui a Main Camera, veremos na aba Inspector, na sua opção Size, que está de 5. E esse tamanho aqui a gente pode colocar qualquer um. Literalmente, a gente poderia colocar 10 aqui. E a nossa câmera, não é que ela ficaria maior, mas é como se ela estivesse mais distante. Então algumas coisas ficaram pequenininhas aqui. No caso, o tamanho padrão que vem é 5. Mas um que eu testei ficou bem legal é de 4. Que olha, os sprites ficam com um tamanho interessante, mas eles não ficam ocupando a tela inteira e ainda tem espaço para interface de usuário e tudo mais. Então a câmera terá o tamanho de 4, o alvo estará na posição 2 e a espada na -2. Maravilha! Então, tendo montado aqui os objetos e configurado o tamanho da câmera, vamos agora programar o lançamento da espada. Então aqui na pasta Scripts, criaremos um novo C# script chamado espada e apertaremos Enter. E beleza pessoal, a Unity já terminou de criar o script, então clicarei 2 vezes em cima dele para abri-lo e como sempre vamos começar organizando o código. Então vamos remover os comentários do método start e update e dizer que ambos são privados. Maravilha! Agora já podemos de fato programar a espada. Então o que faremos é criar algumas variáveis que nos permitirão controlar melhor o seu lançamento. Então acima do método start, criaremos uma variável privada do tipo rigidBody 2D, chamada o rigidBody 2D. Então essa variável aqui serve de referência ao rigidBody que acabamos de inserir na espada. Nós precisamos de algum jeito acessá-lo para que possamos ativar e desativar a sua gravidade. Por isso que criamos ela aqui. Então poderemos utilizar o Serialize Field para mostrar essa variável na aba Inspector e com isso dar o seu valor através dela. Mas o que faremos é dar o seu valor diretamente através do código. Então, ó, podemos vir aqui no método Start, que roda logo quando a espada entra em cena, e podemos acessar a variável o rigidBody 2D e dizer que o seu valor é igual a um getComponent e dentro do símbolo de menor e maior que, a gente escreve o nome do componente, que é o rigidBody 2D. No final abre e fecha parênteses e ponto e vírgula. E pronto, com isso a gente já diz que essa variável é igual ao rigidBody da nossa espada. Porque o comando getComponent vai buscar lá na aba Inspector quais os componentes que temos. E no caso ele vai buscar o componente rigidBody 2D, porque é o que a gente colocou dentro desses símbolos aqui.
Então, como esse script vai estar na nossa espada, ele vai pegar o rigid body da espada. Show de bola! Já temos a primeira variável. Agora faltam mais duas, que no caso seriam as variáveis da força do lançamento da espada e uma variável para controlar se ela já foi lançada ou não. Então, a primeira será privada do tipo float, chamada força do lançamento, que lembrando, galera, a gente não coloca cedilha nem nada. E se quisermos, podemos já dar um valor inicial aqui, de, por exemplo, 20, mas a gente sempre pode trocar. Então a gente coloca um F para indicar que é do tipo float. Agora, na linha de baixo, criaremos uma outra variável privada, dessa vez do tipo bool, pois será uma variável de verificação, chamada foi lançada, que terá o valor inicial de falso. E por algum motivo eu coloquei um espaço aqui. Então essa variável do tipo bool a gente estará controlando diretamente pelo código. A gente não precisa ver na aba inspector da Unity, mas é interessante ver a variável de força do lançamento, porque a gente consegue ter um controle maior, né? Então a gente utiliza o serialize field. Maravilha! Então, tudo que temos de fazer agora, galera, é de algum jeito identificar se o botão esquerdo foi apertado e com isso lançar a espada no ar. Então, nós poderíamos fazer isso diretamente no método update, mas para deixar as coisas um pouco mais organizadas, vamos abaixo dele criar um novo método privado, do tipo void, chamado receber input. E no caso, esse método fará justamente isso, ele receberá um input, que no caso a gente quer verificar se o botão esquerdo do mouse foi apertado, ou qualquer botão que você queira utilizar no seu jogo. Então, criaremos uma condição if, e dentro dela perguntaremos input com I maiúsculo, ponto, get mouse button down, e entre os parênteses a gente diz qual botão do mouse que queremos identificar. No caso, o botão esquerdo é o botão 0. Então, aqui a gente está perguntando se o botão esquerdo do mouse foi apertado. Só que não queremos perguntar apenas se o botão foi apertado. Queremos perguntar se a espada ainda não foi lançada. Pois senão, sempre que a gente apertar o botão esquerdo do mouse, a espada vai subir. A gente quer que ela suba apenas uma única vez. Então, para isso, poderíamos aqui dentro criar uma outra condição if e verificar se ela, de fato, se a variável foi lançada é igual a falsa. Isso funciona. Mas como é uma verificação tão simples, a gente pode fazer nessa mesma condição if. Porque para quem não está ligado, nós podemos, depois de perguntar se o botão foi apertado, colocar dois Es comerciais, que geralmente fica na tecla 7 do seu teclado, e aqui é a mesma coisa. Verifica se a variável foi lançada é igual a falso. Então essa condição if só rodará se apertarmos o botão esquerdo e a variável foi lançada for igual a falso. Então maravilha, temos essa condição if, mas dá para dar uma melhoradinha ainda, porque quando a gente quer verificar se um valor é igual a falso, nós podemos escrever igual a falso, ou na frente do nome da variável a gente coloca um ponto de exclamação. Desse jeito a gente verifica o contrário dela. Então se a gente verifica só o nome da variável do tipo bool, a gente verifica se é verdadeiro. Se a gente verifica com ponto de exclamação, a gente verifica se é falso. Maravilha! Então, aqui no método receber input, se apertarmos o botão esquerdo do mouse e a nossa espada não tiver sido lançada, o que queremos fazer é lançar a espada. No momento não temos como fazer isso, então vamos adicionar um comentário aqui com o clássico to do, que seria um a fazer. Então a gente coloca lançar a espada. Maravilha. Então o que faremos agora é criar, um método novo para lançar a nossa espada. Então viremos abaixo do receber input, criaremos outro método privado do tipo void chamado lançar espada. Olha só que maravilha. Então aqui, a primeira coisa que queremos fazer, galera, é adicionar uma força à nossa espada. Pois como estaremos utilizando o seu rigid body para movimentá-la, a gente precisa adicionar uma força nesse rigid body. E para isso, a gente acessa a variável o rigid body 2D e usa o comando add force. E dentro de seus parênteses, galera, temos de adicionar alguns valores, que no caso seria a sua direção do lançamento e também o tipo de lançamento.
Sei que pode parecer meio confuso, mas basicamente na direção a gente passa os valores x e y, né? Que seriam as suas coordenadas. E para isso criaremos um new vector 2, onde a gente passa o x e y. E no caso não queremos modificar a posição x, porque a espada tem que ficar parada na horizontal. Então a gente coloca 0 no x, porém para o y colocaremos a variável força do lançamento, que acabamos de criar. Pois desse jeito ela será lançada com a força de, se não me engano, 20, né, que a gente colocou. Então ela vai ficar parada na horizontal e na vertical subirá com a força de 20. Agora, para o segundo valor, digitaremos o seguinte comando: force mode 2D.impulse. E é isso aí. É um comando meio estranho de início, mas basicamente a gente está falando que o modo de força que a gente está adicionando é um modo de impulso. Ou seja, não é uma força contínua, que a gente vai colocar força e é como se fosse um carro, que enquanto está pisando no acelerador ele vai para frente. Não, é apenas um impulso. É como se você chutasse uma bola e ela vai ter a força que você aplicou no chute. Ela vai começar a parar com atrito e tudo mais. Então a nossa espada de fato vai ter uma força empurrando ela, mas será apenas um impulso. Ou seja, um empurrão inicial e nada mais. Então beleza, agora a nossa espada já sobe, mas o que seria interessante de fazer também, galera, é ativar a sua gravidade, né? Pois se a gente apenas lançá-la para cima, ela vai sem mais nem menos, né? Estando com a gravidade ativada, ela sobe, mas já começa a dar uma caída. E no caso, estaremos fazendo isso, olhem só, se pegarmos aqui a nossa espada, através do seu Rigid Body também, onde temos o seu Gravity Scale, que no momento está de 0. Antes estava de 1. Então agora vai um desafio para vocês, que no caso eu quero que vocês, através do código, acessem esse Rigid Body e reativem a gravidade da espada. Então, se já sabe como fazer isso, pause a aula agora e faça já. Caso ainda não saiba, está tudo bem, pois faremos isso juntos agora mesmo. Então, tudo o que temos de fazer é, através da variável o Rigid Body 2D, acessar o seu Gravity Scale, que é o mesmo nome que está na aba Inspector, só que no caso a gente começa com G minúsculo. Então, daremos um novo valor, que no caso será de 1, pois como a gente viu, de 0 ele zera a gravidade e de 1 faz com que tenha gravidade. Então isso é literalmente tudo que temos de fazer. Quando o método lançar espada for chamado, adivinhem só, nossa espada será lançada para cima e logo em seguida ativaremos sua gravidade. E aqui uma dúvida que pode ter surgido, que aqui nós utilizamos a variável força de lançamento para movimentar a espada, meio que do mesmo modo que no script do alvo, nós utilizamos a velocidade de rotação atual para movimentar o alvo. E beleza, é válido. Porém, aqui no nosso alvo a gente multiplicou o valor por delta time, enquanto na espada a gente não multiplicou. E por que tem essa diferença? Por um motivo muito simples, galera. Aqui no nosso alvo, nós quisemos multiplicar por delta time para que o alvo se movimentasse na mesma velocidade em todos os computadores. Porque a gente está movimentando o seu componente transform, né? Que controla a sua posição, rotação e escala. Entretanto, a gente não precisa multiplicar aqui na força do lançamento, porque a física da Unity já funciona com frame rate fixo. Ou seja, a gente não precisa multiplicar por delta time nem nada do tipo. Porque independente da velocidade do computador que o jogo estiver rodando, a física da Unity sempre funcionará na mesma velocidade. Então aqui vai o aprendizado. Se for modificar o componente transform, multiplica por delta time. Já se estiver utilizando a própria física da Unity, não precisa porque ela faz isso sozinha. Então beleza, galera. Já temos aqui então o lançamento da espada pronto. O que significa que aqui na nossa condição if, o que podemos fazer é pegar e remover este comentário, já que a gente não precisa mais dele, e chamar o método lançar espada. Maravilha! Agora, sempre que apertarmos o botão esquerdo do mouse e a espada não tiver sido lançada, o que faremos é jogá-la para cima. Então aqui no método update vamos chamar o método receber input para que possamos de fato verificar se a gente apertou o botão. Então, por enquanto o script está pronto, mais para frente estaremos adicionando umas outras coisinhas,
Mas no momento podemos voltar para Unity e dar aquela testada marota. E agora, se fizermos tudo certinho, não vai ter nenhum erro aparecendo aqui na aba console. Maravilha. Então a gente pode pegar o script da espada e arrastar para a aba Inspector. E aqui podemos até recolher o Rigid Body e o Box Collider para ficar mais fácil de ver. Força do lançamento já está de 20. E agora vamos clicar no Play. Nosso jogo começará a rodar com o alvo girando. Maravilha. E a cada 2 segundos o nosso alvo mudará de direção ou de velocidade. E agora, se apertarmos o botão esquerdo do mouse... Ah, olha só que legal! Nossa espada subiu! E com a gravidade ativada. Vocês viram que ela caiu. Vamos testar de novo porque foi bem rápido. Então vamos lá. Tá girando, clicou o botão esquerdo. Ela sobe e dá uma paradinha, mas logo em seguida cai. Por que isso está acontecendo? No caso, galera, está acontecendo exatamente o que a gente pediu para que acontecesse. Então a gente pediu para lançar a espada e nada mais. Então é justamente isso que a Unity faz. Ela lança a espada e nada mais. Mas não é o que a gente quer, né? O que nós queremos é, uma vez que a espada atinge o alvo, queremos que ela fique parada, ou seja, que a sua gravidade seja desativada. E também queremos que ela rotacione junto com o alvo, né? A gente não quer que ela fique parada no ar. Não, ela tem que rotacionar com o alvo. Então, bora resolver isso. Opa, galera! Gabriel do futuro chegando para avisar que esta parte da aula, onde a gente identifica as colisões e faz com que a espada fique girando com o alvo, acabou demorando um pouquinho mais do que esperado, e com isso essa aula acabou ficando com mais de 50 minutos de duração. Então o que eu resolvi fazer foi encerrar esta aula agora, nessa primeira parte, já tendo o lançamento da espada programado, e deixar para a próxima aula a programação da colisão dela, senão ela ia ficar muito grande e um pouco cansativa. Então resolvi fazer essa divisão aí, agradeço a compreensão de todos vocês. E como sempre eu lembro a vocês que além dos cursos gratuitos que temos aqui no canal, também temos cursos publicados na Udemy. Cursos esses que te dão certificado na conclusão e também são de acesso vitalício, ou seja, pagou uma vez, é seu para sempre. No caso temos um curso onde criamos um jogo de luta de rua, o famoso gênero Beat It Up. Esse curso tem mais de 14 horas de conteúdo, que são mais de 70 aulas explicando passo a passo de tudo, galera. Tá muito top. Também temos um curso onde criamos um jogo de plataforma 2D e um jogo FPS retrô na Unity. Porém, se você curte criação de jogos, mas prefere utilizar a Godot, pode ficar tranquilo, pois também temos um curso onde criamos nosso primeiro jogo na Godot, utilizando a maravilhosa linguagem de programação GDScript. Os links estarão aí na descrição e no comentário fixado. Então, agradeço a todos vocês que assistiram a aula até aqui e também agradeço a todo o pessoal que apoia a nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, permitindo assim que possamos produzir mais cursos e tutoriais gratuitos aqui no YouTube. Então, muito obrigado e nos vemos na próxima aula.